A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um culto e eu queria já dizer para você pôr um gosto no vídeo, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais e ficar atento às nossas outras redes sociais, amém? Para iniciar esse culto, eu gostaria de ler em Lucas 9, 23 e 24, que diz assim: Então disse a todos: se alguém quiser ser meu seguidor, tem de esquecer-se de si próprio, tomar a sua cruz todos os dias e seguir-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. O que temos escolhido durante a nossa vida e a nossa intimidade com Deus? Será que nós temos olhado mais para algum sonho que nós tenhamos a fazer a vontade de Deus? Ou algum relacionamento a obedecer a Deus? Ou talvez paixões materiais a verdadeiramente estarmos apaixonados por Cristo? E eu queria que você, nesse culto, se perguntasse isso e levasse os seus pensamentos a Deus, porque Ele quer a nossa renúncia. Jesus, quando veio aqui na terra, Ele, antes de ir para o Pai de novo, Ele sofreu por você. Ele morreu e sofreu por você. Então, às vezes nós ficamos pensando que a nossa vida vai ser mil maravilhas e que nós não vamos passar por nada, nenhuma dificuldade, nada que venha nos custar. Mas Deus diz: quem perder a sua vida, ganha-la diante dele. Então, espero que você, com este culto e no decorrer deste culto, você venha se fazer essa pergunta e venha entregar a sua vida a Deus e tudo que é dele, entregar a Ele. Amém? Seja agora, vem derramar.
chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Ouço a forte voz que percorre a eternidade. O Deus Criador que faz da morte vida, da alegria a força. Soberano Rei que quebra as correntes, pra ser tua expressão de graça e coragem, embaixador do amor. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração cada vez mais, cada vez mais. Não importa onde esteja, tua mão sempre me alcançará. Nunca vi meu Deus falhar. Não importa onde esteja, tua mão sempre me alcançará. Nunca vi meu Deus falhar. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A paz do Senhor, que o Senhor visite a sua casa nesta tarde com paz, com alegria. Nós estamos aqui para mais um culto de jovens e eu gostaria de que vocês abrissem as vossas Bíblias no em São Lucas capítulo 15. Minha mensagem estará centrada neste texto. E é interessante que Jesus, por onde andava, ele atraía a si muita gente. Todos gostavam de ouvir a sua palavra. E a palavra do Senhor, ela mexia
com o íntimo das pessoas. E ele falava sem discriminação, era mesmo para todos, movido por um amor extremo e por uma extrema compaixão. Então, eu gostaria de ler Lucas 1:15, aliás, 15:1, que diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Por que eu li esse texto? Porque sempre ao lado de Jesus havia quem queria ouvi-lo, estava com o coração aberto para ser tocado pela sua palavra, e também aqueles que estavam ali simplesmente para pegá-lo em alguma coisa, para criticá-lo. Então, Jesus, sabendo disso, porque onde ele estava tinha sempre os pecadores, tinha sempre também os religiosos, e havia sempre muita crítica. E Jesus usou uma parábola nesse texto, em Lucas 15, para contar uma história, mas falando de realidades que eles precisavam compreender. E se eu posso dar um tema para o meu texto, para a minha mensagem nesta tarde, seria uma pergunta: sou pródigo? Então, pense nisso. Eu quero ler agora, a partir do versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas
preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Qualquer pessoa que se aproximava de Jesus era bem-vindo. E a intenção do coração do Senhor era mostrar àqueles homens, àqueles religiosos do passado, que as convenções tinham acabado com a vinda dele. Tudo que prendia a palavra já não prendia mais. Jesus era a palavra viva e encarnada. Então, onde ele estava, a palavra dele manava do seu coração para as pessoas. E Jesus queria mostrar àqueles homens que estavam ali que uma vida tem muito valor. E é muito importante para Deus. Por isso que ele veio à terra. Porque era o desejo do Senhor de resgatar os perdidos, né? E a cruz significa isso. Graça, favor imerecido. Uma morte por nós, pelos nossos pecados, sem que nós realmente merecêssemos coisa alguma. Então, Jesus era sempre questionado por seu amor, por seu perdão, pela sua paciência, pela sua aproximação com os pecadores, por tudo que ele fazia. Jesus era questionado. Olha, você come com pecadores, você bebe com pecadores, você conversa com mulheres, você conversa com pessoas que têm vidas tortas. E Jesus, pensando nisso, ele falou, vou ensinar essas pessoas o que é realmente amar alguém que não merece. Porque, na verdade, eles são amados, mas também não merecem. E eles precisam entender isso. Então, Jesus propõe essa parábola, que é uma história fictícia sobre a vida cotidiana, mas com uma mensagem muito real. E nesse texto, né, que a gente chama o texto dos perdidos, fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Ele descreve os perdidos de uma forma muito interessante e de diferentes formas, porque a ovelha, ela se perdeu, ela perdeu o rumo. A dracma foi perdida. E o filho, ele decidiu sair de casa. E é interessante que Jesus mostra o modo redentivo de Deus para todas essas pessoas. Pessoas não, no caso, não, para o que se estava perdido. A ovelha, ele foi atrás. A dracma que foi perdida dentro de casa, a dona dela procurou até encontrar. E o filho que saiu por sua conta, o Senhor esperou que ele voltasse. E essa parábola do filho pródigo, ela fala muito de relacionamentos. Relacionamento do pai com os dois filhos, do pai, dos filhos entre si. E eu estava pensando sobre isso aí, e pensando no que representa isso. O pai, claro, nós sabemos quem é e o que representa. Mas os filhos, às vezes nós olhamos para o filho pródigo e temos uma visão pesada sobre ele, pela decisão que ele tomou, pela forma como ele optou em pegar a sua herança e partir para a vida, fazer aquilo que estava no coração dele. E olhamos para o filho que ficou como alguém que, de certa forma, até foi injustiçado. Às vezes não falamos isso em palavras, mas podemos pensar vivendo determinadas coisas na igreja. E no caso aqui, nós vemos que os dois representavam, um representava o pecador e o outro o fariseu. É muito claro isso, né? Agora, o amor de Deus é para ambos, é para os dois. Atinge tanto o pecador quanto o fariseu. E nós vemos que o pródigo, ele era completamente diferente do seu irmão. Os dois tinham a mesma oportunidade, os dois estavam no mesmo lugar, tinham o mesmo pai, o mesmo amor, a mesma condição de vida. E ele chegou para o seu pai e disse, pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte que cabe a mim, porque eu quero fazer a minha vida, eu quero decidir a minha vida, eu quero viver da minha forma. E para a realidade
da cultura daquela época, isso era uma coisa até normal, porque se dividia a herança que tinha e repartia com os filhos. Só que, quando você pedia isso, dava-se a impressão que você queria que seu pai morresse logo, né? Imagina para a nossa realidade hoje, a gente chegar para o pai e pedir a herança, o que significa. Mas o pródigo agiu assim, né? Talvez um típico adolescente espiritual, que rebelde, né? Que está na igreja, levado pelo desejo de experimentar o mundo, de escapar dos problemas familiares que acontecem na igreja, ou até mesmo daquilo que prende, daquilo que vigia, daquilo que, de certa forma, castra a sua vida. E esse adolescente espiritual, ele decide que ele quer viver lá fora. Ele quer ser o dono da sua vida. Então, ele perde o foco, ele perde o rumo. Talvez por estar com pessoas que não pensam como alguém que tem fé, por estar com pessoas que não têm uma firmeza na palavra de Deus, ou por simplesmente se distrair com as coisas que o mundo oferece. Ele toma essa decisão, que é uma decisão triste para o coração do pai, né? Porque o pai tem todo o amor para dar para aquele filho, o pai tem toda a riqueza, o pai tem tudo que aquele filho precisa. Mas ele simplesmente vira as costas, julgando ser esperto o suficiente para sobreviver sozinho. Não há como nós vivemos independente do Senhor. Não há como nós termos uma vida feliz longe de Deus. E a verdade é que quanto mais nós crescemos, quanto mais maduro nós ficamos espiritualmente falando, mais dependentes nós tornamos de Deus. Amém? À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor e conhecendo Ele como nosso Pai, conhecendo o seu amor, nós vamos entendendo que é muito melhor estar com Ele do que estar lá fora. Mas esse jovem achou que estar lá fora era algo muito bom e foi. E saiu, e gastou todo o seu dinheiro, fez tudo aquilo que ele quis, gastou com farra, com mulheres, com bebida, certamente, com tudo que ele teve vontade, ele fez. E a crise veio. A palavra do Senhor diz que veio a crise e que o dinheiro dele acabou, os amigos foram embora e ele se viu numa situação lamentável, sozinho, sofrendo as consequências dos seus erros. Por quê? Porque o dinheiro acaba e quando acaba o dinheiro, sempre acaba-se os amigos. E ele teve que trabalhar e o serviço que ele encontrou era cuidar de porcos. E ele passou muito tempo cuidando de porcos e o desejo do seu coração, às vezes, pela fome, era comer a comida que os porcos comiam. Nesse momento, ele se lembrou da casa do pai. Quando ele estava naquela situação triste, imagina quando você sai, quando você faz muita coisa, quando você tem toda a liberdade para fazer tudo aquilo que sua carne deseja, e de repente você acorda e pensa, olha, vê a sua situação e descobre que você está sozinho, que você não tem nada, que você não tem ninguém ao teu lado e que sua vida é só tristeza. Mas é interessante que ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou do amor do pai. E ele se lembrou do quanto ele era protegido, do quanto ele era amado, do quanto ele foi cuidado por Deus, quanto ele foi sustentado por Deus, o quanto Deus fazia coisas por ele, o pai fazia coisas por ele. E ele lembrou dos seus erros, ele lembrou das suas traições. Ele sabia, porém, que o pai o amava e que ele poderia voltar. Então, houve no coração dele um arrependimento real. Ele pensou, olha, na casa do meu pai,
os empregados, os escravos têm melhor vida do que eu aqui fora. Então eu vou voltar. Eu vou para a casa do meu pai e vou pedir perdão ao meu pai. E se na cabeça dele, certamente ele pensou, se ele me deixar trabalhar como um dos seus empregados, eu vou ter melhor vida do que eu estou tendo agora. Houve um arrependimento real e houve uma mudança de direção. Então, o filho pródigo deixou aquela vida de obstinação, de fazer aquilo que estava no seu coração e começou a fazer o caminho de volta, desejando submeter à vontade do Pai. Está debaixo do seu domínio de amor. E é interessante que, à medida que ele chegava, a palavra do Senhor diz que o seu pai viu ele chegando. Porque o seu pai já esperava por ele. E seu pai nem sequer esperou que ele chegasse em casa. O pai foi ao encontro dele. O seu pai nem se importou com o fato dele estar sujo, com o fato dele estar descalço, com o fato dele ter gastado toda a sua fortuna, com o fato dele não ter nada. Ele foi até ele e o abraçou. Ele foi até ele com todo o amor, o abraçou. Isso realmente era importante para aquele pai, porque ele vivia a expectativa da volta desse filho. Ele desejava que esse filho voltasse para casa. Então, algo real estava acontecendo. O amor do Senhor tinha alcançado o coração daquele filho. E ainda era mais real o desejo de Deus de restaurá-lo. E a alegria daquele pai foi uma alegria genuína. O perdão dele foi inquestionável. Ele nem sequer questionou nada. O filho pediu perdão e ele abraçou simplesmente. Ele esqueceu a ofensa, ele o recebeu como um filho amado. E algo interessante que, com todo o amor, ele abraçou o filho, ele beijou o seu filho, ele colocou o anel no dedo dele, dizendo, você é meu filho, porque era isso que aquele anel representava, a filiação. Ele calçou sandália nos pés dele, dizendo, agora você não anda mais como escravo, você é meu filho. E ele fez uma grande festa para celebrar a volta daquele filho. Nós precisamos entender que a realidade da filiação não se baseia no valor do filho, mas sim no amor do pai. Porque o amor do pai por aquele filho sempre esteve lá. Ele nunca deixou de ser um filho amado, mesmo tendo virado as costas para o pai. Estava se celebrando a volta dele. O pai estava cheio de alegria, o coração do pai regozijava de alegria. Estava uma grande festa na casa dele. A festa do resgate de um filho que estava perdido. Aí chega o segundo pródigo, do meu ponto de vista. E é interessante que esse pródigo, ele nunca tinha saído da casa do pai. Ele sempre esteve ali. Ele viveu sempre ali. Sabia muita coisa sobre erro humano, mas sabia muito pouco sobre o amor de Deus. Ele sabia muito bem como olhar e condenar o seu irmão, mas ele não sabia olhar e entender o amor que estava no coração do pai dele. Ele não entendeu o valor daquele filho. Ele não entendeu o que representava para o pai a volta de um filho. E às vezes nós também temos essa mesma posição. Porque nós olhamos para alguém que está voltando todo quebrado, todo ferido, todo magoado, com as consequências dos seus pecados, numa situação completamente destruída. E nós olhamos com o olhar desse filho pródigo aqui.
e pensamos como Deus pode amar. Como Deus pode receber. Nós não conseguimos compreender o amor do Pai e que o amor do Pai por Ele é o mesmo amor por nós, que estamos dentro da casa do Senhor. O mesmo amor que Deus tem por nós, Deus tem por aquele que está lá fora. Deus tem por aquele que está numa vida de pecado, né? E é interessante que esse filho, o segundo filho pródigo, ele lutar a vida toda para fazer tudo certo, durante a ausência do filho pródigo, talvez até para mostrar para Deus que ele era bonzinho, que ele era certinho, que ele conseguia obedecer tudo que a lei ditava. Viveu certinho segundo as regras da casa, tudo aquilo que era estabelecido, ele fazia. Cumpria seu dever, consciente de que estava fazendo tudo certo. E talvez daí vinha a revolta dele. Mas talvez cumprisse tudo aquilo que estava sendo imposto a ele, mas sem alegria, sem sentir o amor do Pai, sem viver como um filho dentro daquela casa. Amém? E parece que ele olhou para aquele filho que se arrebentou, que pecou, que gastou dinheiro, que cometeu tudo aquilo que ele nunca tinha feito na vida. E achou, olha, ele fez tudo errado, ainda está recebendo uma recompensa. Enquanto eu, fiel, em tudo que me foi proposto, vivendo a fidelidade plena, não recebo nada. Como assim? Não sou apreciado. Mas, na verdade, ele não entendeu a dimensão do amor de Deus, a dimensão do amor do Pai por ele. Ele tinha tudo. O que faltava a ele? Ele podia tudo. Ele podia tudo. Ele vivia na casa do Pai como se a casa do Pai não fosse a casa dele. Porque na casa do Pai nós temos liberdade, nós podemos fazer tudo. Nós temos direito a viver como qualquer outra pessoa. É a casa do nosso Pai. E o que ele não entendeu também é que todos são pecadores. Tanto o pródigo 1 quanto o pródigo 2. E que todo pecado é igual. Não é porque o pecado de um é mais aparente do que o outro que deixa de ser pecado. Tudo é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor fazendo tudo certo, tudo que precisa fazer, mas o nosso coração não está ligado a Deus. Nós não temos como Ele. Nós fazemos porque sabemos fazer. E estamos pecando na mesma. Porque não há alegria no nosso coração em fazer as coisas para Deus. E quando nós fazemos as coisas sem alegria, nós pecamos. E esse filho, ele amava as coisas tanto quanto o outro primeiro. Talvez ele só não tivesse coragem de assumir que queria fazer o que o outro fez. Porque quem está na casa do Senhor e não tem alegria, não tem prazer em estar com o Pai, em gozar desse amor, às vezes ele não sai porque não tem coragem. Ou não sai porque tem medo. Mas não porque tenha um desejo real de ficar. Nós temos que viver na casa do Pai como a nossa casa. Nós não podemos estar perdidos dentro da casa do Pai. Nós não podemos nos tornar legalistas, religiosos, que fazem a coisa por obrigação. Não, eu vou na igreja, porque senão o pastor vai falar qualquer coisa. Olha, eu tenho que fazer isso ou aquilo, porque senão alguém vai reparar. Não, isso é ser religioso. Isso é ser legalista. Nós vamos para a casa do Senhor porque amamos o Senhor e reconhecemos Ele como Pai e sentimos o amor dEle por nós. E nesse caso, esse pródigo 2, ele era apenas um morador da casa do Pai que não tinha nenhuma intimidade com Ele. Que o Pai disse, olha, tudo que é meu é teu, você sempre pode pegar as coisas que você quiser, se você nunca pegou, você nunca usufruiu daquilo que está nas tuas mãos, porque você nunca
teve intimidade e liberdade para pegar, para fazer. Estava longe de sentir o amor do Pai. É triste você imaginar alguém vivendo dentro da sua própria casa e não tendo liberdade. É triste. E às vezes nós vivemos dentro da casa do nosso Pai, dentro da casa do Senhor, e não temos liberdade, não nos sentimos que somos dali. E isso para aquele pródigo também era viver uma vida de pecado. Porque ele estava distanciado do Senhor, ele estava fazendo o trabalho, fazendo todas as coisas, mas ele não se sentia filho. E nós precisamos entender que antes de fazer qualquer coisa para Deus, nós precisamos sentir que somos filhos. Que somos filhos. Nós não estamos numa casa de acolhimento. Eu estou aqui, mas o pai não é o meu pai. Está aqui Não. Nós não vivemos em casa de acolhimento, nós vivemos na casa do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. E tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer para Ele. Estar na casa de Deus é muito mais relacionar com Ele do que fazer coisas para Ele. Amém? E há lugar para todos na casa do Pai. E ele precisava entender uma coisa, que era salvação e perdão, que há na casa do Pai. Se é a casa do Pai, é a casa de salvação. Se é a casa do Pai, é casa de perdão. E na casa que tem salvação, quem chega é o perdido. Na casa que tem perdão, quem chega é o pecador. E é isso que ele não conseguia entender. É na casa do Pai que vão chegar essas pessoas mesmo. E o amor do Pai está sempre em movimento para com o pecador. Os braços dele estão sempre abertos. A visão do Pai está sempre em direção àquele que saiu. Muito mais do que aqueles que estão dentro da casa, que estão protegidos. E esse movimento de olhar do Senhor no caminho, esperando alguém que vai chegar, ele não entendeu. Graça é favor imerecido. O que nós temos, não temos porque merecemos. Se estamos servindo ao Senhor, nós servimos porque o Senhor nos amou, foi por causa do amor dele. Foi porque o seu olhar foi direcionado a nós. O seu olhar nos atraiu. Amém? A gente precisa entender que, apesar de tantos erros que cometemos, nós temos um Pai que nos ama e perdoa. E o filho pródigo, que estava lá no meio dos porcos, ele conseguiu compreender isso. Eu cometi muitos erros, eu cometi muitos pecados. Eu estou vivendo uma vida desgraçada, eu estou vivendo uma vida porca, estou vivendo uma vida arruinada. Mas eu tenho um Pai que me ama e que me perdoa. Eu sei que eu posso voltar. E aquele que estava dentro da casa do Pai não conseguiu perceber o amor do Pai, que era extremamente poderoso na vida dele, que estava estendido e que o cobria e que o protegia e que o guardava. Esse segundo filho, ele vivia mais como órfão amargurado, que nunca teve pai e que não consegue entender o que é ter um pai. Ele vivia no ambiente de amor, com um pai de amor, e não desfrutava isso. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. Nós vivemos na casa do Pai, é a nossa casa. Ele habituara a viver uma religião como que eu acabei de falar, uma casa de acolhimento. Eu pertenço a ela, a essa casa, mas não pertenço ao dono dela. A casa do Senhor não é casa de acolhimento, nesse sentido.
A casa do Senhor é casa para filhos. Quem entra na casa do Senhor, entra como filho. O Pai é Pai de todos. O que Deus nos apresenta é um lar cheio de amor e carinho, no qual você sempre terá a sensação de pertencimento. Eu estou na casa do Pai, eu pertenço a essa casa, Ele é o meu Pai, Ele me ama, Ele cuida de mim, eu sei que eu posso falar com Ele, Ele fala comigo, eu sei que eu tenho irmãos que eu posso relacionar, que vão me ajudar, que vão estar comigo, que fazem companhia. Amém? Nós precisamos entender que nós não podemos ser o filho pródigo que sai, nem o filho pródigo que está dentro da casa do Senhor. Nós precisamos entender a necessidade de clamar a Deus para que a nossa visão seja aberta e que nos dê uma maneira nova de entender a palavra, entender o amor dele e sentir o amor dele dentro de nós. Amém? Sentir de uma forma tão especial o amor dele dentro de nós, que nós somos capazes de olhar para quem está vindo e com amor, independente da situação que a pessoa está chegando. Porque a gente acredita que o amor de Deus, o poder de Deus é capaz de mudar o coração da pessoa. Não há impossível para Deus. Tanto para o pródigo de fora, quanto o pródigo que estava dentro. O pródigo que estava dentro, ele estava triste pela alegria, irado pela misericórdia. Como pode ser isso? Como? Nós não nos alegramos quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que há festa no céu, que os anjos fazem festa, que há alegria no coração de Deus quando um pecador se arrepende. E às vezes nós caminhamos como esse filho pródigo para fora da festa. Aquele, não. Aquele não aceito. Perdoar, não. Quem perdoa é o Senhor. Quem tem misericórdia é o Senhor. E a mesma misericórdia que o Senhor teve de nós, Ele tem daquele que está lá fora. O mesmo amor que Ele tem por nós, Ele tem por aquele que está lá fora. E Deus, o que Ele faz? Ele nivela todos os pecadores. Quando Ele olha, a Bíblia diz que o Senhor olhou e não viu nem um justo sequer. Não tinha ninguém. Nós não somos merecedores de nada. Amém. Mas Deus, o que Ele quer que nós entendamos? Que Ele é o nosso Pai. E que há um convite dEle, tanto para quem está fora, quanto para quem está dentro. Um convite para a graça. Um convite para a alegria. Mas é um convite sem restrições. A única coisa que o Senhor quer que nós façamos é que nós arrependamos dos nossos pecados e dos nossos erros. E que mudemos de direção. Se estamos indo em direção ao mundo, que a gente volte em direção ao Pai. Que a gente volte para Ele, para essa graça tão maravilhosa que é operada pelo amor de Deus. A única intenção de Jesus ter vindo à Terra foi para nos salvar. Foi para salvar a humanidade. Então há um grande interesse do Senhor pelo pecador. O que Ele fez foi a melhor coisa que alguém poderia ter feito. Deus enviou o seu Filho, o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Deus enviou Jesus para que viesse ao mundo, para salvar o mundo. Ele deu uma solução para nós. Mas é para nós todos. Não é só para mim. Não é só para você. Mas é para todos aqueles que creem, que aceitem, que olhem para a cruz como resposta. E nesta tarde,
Eu só queria que você pensasse. Será que eu estou pródigo dentro da igreja? Que o não seja a sua resposta. Que você consiga entender o amor de Deus pela sua vida. E você que está no mundo, consiga entender o amor de Deus pela tua vida também. E o olhar de amor do Pai direcionado a você. Os braços do Senhor estão abertos para todos nós. E a casa do Pai não é casa de acolhimento, é casa de Pai, onde você tem toda a liberdade. Amém? Eu vou fazer uma oração, encerrando a minha palavra nesta tarde. Senhor, eu te louvo pela tua bondade, pela tua misericórdia, para com a minha vida, para com a vida, Senhor, de todos que já foram alcançados por ti, Senhor. Quero orar também, Senhor, por aqueles que o Senhor ainda vai alcançar. Ó Deus, que os nossos corações possam entender o seu grande amor por esta humanidade, Senhor. Essa graça tão poderosa, Senhor, e tão imerecida que tu derramaste, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Toque, Senhor, cada um que estiver ouvindo esta mensagem nesta tarde, que o teu amor possa os alcançar e que eles possam ser abençoados por ti. Ó Senhor, e que eles encontrem o caminho de volta para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. O preço eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não quer nada em troca, tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.